Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que você está chegando aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo, dá like triplo, dá like múltiplo. Ajuda esse canal a crescer e divulga esse conteúdo que salva vidas. Moradores da casa, meu beijo, meu carinho, meu cheiro, meu chamego, tudo de bom. Olha só, gente. Hoje eu vou falar de duas coisas. A primeira coisa é que eu faço um trabalho paralelo à psicologia já faz 5 anos. O canal tem 6 anos e há 5 anos eu resgato pessoas de situações difíceis, praticamente no mundo inteiro. Então, eu completei 100 pessoas a semana passada, que é essa história que eu vou contar hoje, que é a história da Marta. Eu vou contar a história da Marta, por quê? Porque a história da Marta, Marta é um nome fictício, viu, gente? Porque a história da Marta não envolve, como é que eu posso dizer? Por exemplo, eu nunca divulguei meu trabalho porque todas as pessoas, as 99 pessoas que eu e mais alguma pessoa que me ajuda, resgatamos, corria risco do agressor ou da agressora perseguir ou mandar perseguir. Então, nós preservamos a identidade dessas pessoas, protegemos da forma que nós pudemos, mudamos de cidades, ajudamos de todas as formas, né? Então, hoje eu vou contar a história de Marta, porque a história dela não é como essas outras, né? Ela foi tirada das mãos de uma tia, que não é normal, mas ela que se enfiou nessa história, né? Foi uma e para você ter uma ideia, ela estava legal na casa de um parente legal e foi o resgate mais difícil até agora. Por quê? Porque envolveu mais de 10 pessoas para a gente conseguir tirar ela de lá da Áustria, porque ela estava legalmente sob a tutela de um parente, né? Apesar da idade que ela tem. Então, hoje eu vou contar a história dela. Não pretendo mais fazer esse trabalho. Já cheguei na marca que eu queria. 100 pessoas para mim é um Oscar, tá? Então, eu vou ter isso no meu currículo e na minha consciência do que eu fiz. Agora eu vou cuidar de mim, eu vou me resgatar, tá bom? Então, esse vídeo ele é longo. Ele tem várias partes gravadas de várias formas. Quando eu estava indo para o aeroporto buscar ela, lá no aeroporto. Depois, no encontro que nós tivemos para poder ela falar sobre a forma como ela foi para essa família, onde ela encontrou essa tia, através de um site de DNA. Então, tudo isso vai ser dito agora. E, no fim, a minha bronca, né? Que aí vocês vão saber o que é que eu penso sobre pessoas andar se colocando em situação de risco e depois ficar pedindo ajuda. Tá bom? Vamos lá para a história de Marta, tá certo? Oi, gente. Eu tô indo para o aeroporto para buscar uma pessoa que estava em situação difícil em outro país. E agora eu vou dizer a vocês qual é o meu trabalho, porque eu passei um mês de estresse para poder trazer essa moça para aqui, para daqui ela ir embora. Foi muito difícil. Eu estou muito, muito grata a todas as pessoas que me ajudaram. Então, depois eu vou contar para vocês realmente. Eu estou aqui na estação de Marboache. Vou pegar o metrô para o aeroporto. E daí, quando chegar no aeroporto, eu falo com vocês, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu não quero mais fazer esse trabalho. Hoje é o último dia. Já salvei muita gente. Já tirei muita gente de cativeiro, dificuldade. Todos esses anos que eu tenho o canal, eu nunca tirei um centavo para mim. Então, foi sempre
para ajudar pessoas. Agora não quero mais. Vou viver um pouco a minha vida. Agora que ligou. Oi, gente, eu tô no aeroporto, no Stansted. Ali, ó. Ó. Mas ela é a última pessoa que eu ajudei a sair de uma situação difícil. Eu não vou mostrar ela, porque para preservar a identidade dela, mas ela estava numa situação de risco. Então esse é um trabalho que eu já faço há 6 anos, resgatando pessoas pelo mundo inteiro. Já resgatei nos Estados Unidos, na França, em vários lugares do mundo. Todo lugar que você imaginar, eu já resgatei pessoas nesses 6 anos. Nunca gastei um centavo do YouTube com outra coisa a não ser ajudar as pessoas a fugirem de cativeiro, de pessoas doentes mental. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: tenham cuidado com quem vocês se relacionam. E pelo amor de Deus, não saiam do Brasil sem dinheiro e sem um cartão de crédito. Qualquer lugar que você tiver, procura a embaixada do Brasil para se registrar e dizer: olha, eu estou aqui nesse país. Pega o telefone do consulado do Brasil, se não tiver na cidade, mas tem na capital. Esconda o seu cartão de crédito, não deixe ninguém saber que você tem. Não deixe ninguém saber que você tem dinheiro, traga dinheiro. Ou você deixa uma pessoa lá, reservada para se alguma coisa der errado. Porque eu não vou mais fazer esse trabalho, gente. Não vou, eu não posso. Olha, essa última pessoa é um divisor de água na minha vida. Porque eu pensei que eu ia morrer de tanto nervoso. É mais ou menos quantas semanas? Falando sobre que isso, a gente está tentando para tirar você de lá? 2 ou 3? 2, 3, eu acho. 3 semanas que a gente está tentando. Quer dizer, são 3 meses de conversa, mas 3 semanas que a gente está tentando que ela viesse para cá. E realmente foi muito difícil, muito difícil. A situação dela, que parecia ser a mais fácil, não foi. Então foram 3 semanas desesperadoras. Eu vou só virar a câmera um pouquinho para vocês verem. Eu já mostrei que a gente está no aeroporto. A câmera não muda, pera ainda. Abuso físico, né? E não chegou a ficar mais sério ainda, porque a ajuda chegou no tempo certo. Então eu quero agradecer e pedir desculpa também por eu mesma ter me colocado nessa situação e ter chegado ao ponto de envolver outras pessoas, mas como a doutora sempre fala, todos nós precisamos uns dos outros em algum momento. Não chora, não chora não. O que é que você tem que dizer para outras pessoas que estão nessa situação? Para não ser ingênua como eu fui ingênua. E pedir ajuda, né? E pedir ajuda. E sempre ter uma carta na manga, no sentido de levar um dinheiro escondido ou de ter uma amizade escondido da pessoa que está te levando para lá, porque alguém que se você perceber algum sinal, você possa pedir socorro. No meu caso, eu não levei dinheiro nenhum. Era isso que eu ia perguntar. Então, teve momentos que eu queria até ir para a embaixada e não tinha dinheiro também. E ela estava num país que fala alemão, na Áustria. O idioma é muito difícil, então para você conseguir se locomover, entender para onde você está indo, é muito mais difícil. O alemão é muito mais difícil que o inglês. Pois é. Então as pessoas têm que... Eu fui muito ingênua, então a mensagem que eu quero deixar é: não seja ingênuo. Tenha um pouco de malícia, confie desconfiando. Confie desconfiando. E no primeiro momento que você perceber uma coisa errada, peça ajuda. Sim, no primeiro momento peça ajuda. Eu queria ir para a Embaixada do Brasil muitas vezes, mas não consegui. E acho que até mesmo a minha mente, o meu abuso
mental, assim, né, psicológico, eu tava fraca, que eu não conseguia ir sozinha, não consegui. E também as pessoas não davam dinheiro para ela se locomover. As pessoas não deixavam ela se mover. Os vários documentos que ela trouxe, estava tudo preso. Ela não tinha acesso, então... E também a minha liberdade era vigiada, né? Ah, a liberdade dela era vigiada. Minha liberdade era vigiada, era controlada. E isso vai causando pânico, vai causando medo, porque... Você passou alguma... Acho que a única coisa que você não passou foi fome, né? Exatamente. Ela não foi privada de comida, somente isso. Mas de movimento foi. De se locomover foi. Por quê? Porque se ela se locomovesse, ela podia sair de lá e pedir ajuda, e pedir socorro, e envolver as pessoas que estavam com ela. Pronto, querida. Eu resgatei uma pessoa da Áustria que estava numa situação de cárcere privado, de problemas, e envolveram muitas pessoas. Foram 3 intérpretes, foi um site chamado Brasileiros Felizes na Áustria, e várias outras coisas que eu vou falar depois para vocês. Eu vou deixar o nome de tudo desse resgate, e ela está aqui comigo, mas eu estou aqui para me promover com sofrimento de ninguém, gente. Eu só estou para ajudar. Faz 5 anos que eu faço esse trabalho. Apenas uma YouTube sabe que eu faço esse trabalho. Ela nunca falou, ela nunca disse a ninguém o trabalho que eu faço, para não colocar em risco a vida das pessoas que a gente resgata, que é Gabi Thomas. Ela sabe qual é o meu trabalho, ela sabe que eu faço esse trabalho, ela sempre soube, mas é uma pessoa extremamente confiável, a Gabi. Ela vai falar como é que o site funciona, e eu vou falar como é que eu resgatei ela depois, né? Eu vou falar em casa, eu falo. Então, assim, você encontrou seus parentes através do site da Igreja Mormons? Não, são 2 sites. O da Igreja Mormon, eu posso falar o nome? Pode, não? Pode. O site da Igreja Mormon é o Family Search. É muito sério e a intenção do Family Search são registros, né? Registro, certidão de óbito, nascimento, para você, quem está procurando cidadania, ou por questão de fé, porque a Igreja Mormon acredita que você tem que conhecer e honrar os seus antepassados, saber o nome deles. Eles têm um entendimento assim que a gente tem que... muita gente só sabe até o nome do avô, não sabe nem o nome do bisavô. Então a Igreja Mormon, ela dá muita atenção, muito foco a isso. E eles acabam ajudando pessoas também que estão em busca de cidadania, porque a maioria de pessoas que conseguiram dupla cidadania conseguiram muitos documentos através do Family Search. O Family Search, na verdade, ele tem uma parceria, apenas uma parceria com esse outro site, que eu posso falar o nome também? Pode. É MyHeritage, mas eu não sei se eu tô falando certo porque é em inglês. Não importa. Aí, esse site, MyHeritage, ele tem uma parceria porque quando a pessoa tá procurando seu antepassado, ou por questão de cidadania, ou por questão de curiosidade, ou por questão de religiosa, como é a da Igreja Mormon, um site acaba ajudando o outro, né? Então, assim, mas tanto o Family Search é muito sério, muito honesto, e o Family Search protege as pessoas vivas, o nome e sobrenome das pessoas vivas. Então, eu não consigo acessar na árvore, eu só consigo acessar quem já faleceu, porque ali coloca a data. Eles fazem isso justamente por questão de sigilo, para ninguém pegar nome e data e ano de nascimento e falsificar de quem está vivo. Então, é bem honesto isso. Agora, como que eu cheguei na minha tia da Áustria? Foi através do DNA, que eu estava procurando a minha família também por questão de curiosidade, porque eu sempre de criança escutei que a gente tinha origem italiana e francesa e da Alemanha e da austríaca, né? Austríaca, e eu queria assim saber a porcentagem disso, foi curiosidade. Então você compra um kit, tem outros
Eu falei do MyHeritage, mas tem outros também. Foi esse que você, Foi. que você localizou sua tia? Foi através desse? Foi através desse. Então você compra o kit, chega na sua casa e nesse kit, quando você abre, tem uma ampola, duas. Uma para você colher a amostra do lado esquerdo e a outra do lado direito da bochecha. Então você colhe o DNA do lado direito e da bochecha, do esquerdo, e coloca e envia. Já vem um recipiente próprio para isso, para esse DNA se chegar seguro onde vai chegar, o destino final. Após um período que eles dão para examinar e fazer as compatibilidades, vem o resultado para você dentro daquele e-mail ali que você passou, que você criou, dentro de um login dentro do site. Ali vai vir a compatibilidade do mundo inteiro onde apareceu e, por exemplo, assim, você e a sua mãe fez. Aí vai dar quanto que você tem de DNA, você, sua mãe e seu pai fez. Vai dar quanto que você tem de DNA da sua mãe, quanto que você tem de DNA do seu pai, tudo porcentagem. Porque é assim que funciona DNA, né? Porcentagem. E ali vai dar o teu DNA é 80% da Europa, leste da Europa ou norte da Europa, e vai dar o país. Vai dar que você tem mais, se é leste da Europa, tem 20% do Brasil, ou 1% de indígena, ou tem 5% de africano. Tudo isso vai dar. Uhum. E vai dar a correlação das pessoas. Esse teste é pago? É pago. E é caro? Quanto você pagou? Eu não me recordo agora, mas eu peguei uma promoção na época, porque eu entrei no site e ele, por exemplo, assim, 120 euros, 150 euros, digamos assim. Só que ele vai tendo uma variação, ele vai fazendo promoção. Ele cai para 40 euros, ele cai para 50 euros, 30 euros. Certo. Depois que você recebeu esse resultado, sua árvore e tal, o que foi que você fez para chegar até essa tia da Áustria? Eu encontrei ela na minha compatibilidade, porque lá vai aparecer assim, o país. Aparece o país, por exemplo, apareceu Áustria. Na Áustria, eu tenho 200 pessoas que têm o mesmo DNA que eu. Pode até ter mais, só que 200 por quê? Porque essas 200 fizeram o mesmo teste que eu, então bateu. Pode ser que eu tenha 300, pode ser que eu tenha 1.000, 2.000, mas se a pessoa não fez o teste, não vai aparecer. Então mais ou menos 200 pessoas na Áustria fizeram o teste e esse teste foi compatível com o seu? Sim. Certo. E aí, como é que você escolheu para entrar em contato com essa tia? Eu fui mandando e-mail, não só para a Áustria, para a Itália, onde que eu tenho parente, para o Brasil, onde eu tenho parente, que principalmente no Rio Grande do Sul, onde toda a minha família é de lá. Aparece assim, por exemplo, Pedro da Costa, né? Vou dar um exemplo. Ele tem o mesmo DNA e aparece a porcentagem. Ele é seu primo, ele é seu tio, ele é seu meio-irmão, ele é seu irmão legítimo, ele é seu tio. Aparece a porcentagem do que o DNA dele tem comigo e qual o grau. Se é segundo tio, primeiro tio. Aí tem o e-mail da pessoa. Você manda o e-mail, aí a pessoa responde. Ou não. Ou não, vai depender do interesse dela. Como aconteceu que eu mandei um e-mail para uma prima minha na Alemanha. Eu entrei no site e mandei dentro do site uma mensagem para ela. E a gente ficou uns 2 meses só no site conversando. Quando ela sentiu confiança em mim, acredito eu também nela, aí ela falou, vamos conversar no e-mail? E-mail, ela me dá notícia da Alemanha, eu dou notícia para ela. E só ficou ali. Ela não quis evoluir a nossa conversa, por exemplo, para o telefone, ou pessoalmente, ou WhatsApp. Ela não quis. Ficamos no e-mail. Outro exemplo, eu conheci um primo meu da Itália, casado, tem família, filhos, tudo. Comecei a conversar com ele. E evoluímos a conversa, ele me deu o número do celular dele. Aí no caso da minha tia da Áustria, aconteceu a mesma coisa. Eu entrei no chat dentro, que é um chat, né, dentro do site MyHeritage, e conversamos e ficamos um tempo assim conversando, até que ela falou,
ela queria mandar documento para mim, eu queria mandar documento, porque a gente estava pesquisando a genealogia da nossa família, né? Ela dela da Áustria, eu do Brasil, e aonde a nossa família se encontrava. Certo. Qual o imigrante austríaco que foi para o Brasil. Então a gente precisava trocar correspondência, né? Certo. E aí o site não permitia isso, tinha que ser através de um e-mail. Aí ela falou, esse aqui é o meu e-mail. E daí a gente começou a trocar documento. Até aí tudo seguro, né? Aí foi mais um tempo de conversa de e-mail, aí partiu pro WhatsApp, ó, esse é meu número de telefone e vamos pro WhatsApp. Certo. Aí no WhatsApp também, videochamada para ver se a pessoa é real. Aí foi mais um ano conversando, videochamada, criou um vínculo, criou uma confiança. Certo. Até então, para mim, ela era uma pessoa normal, assim, né? E criou esse vínculo. Então ela foi conhecendo toda a minha história e eu ingenuamente, eu digo ingenuamente, né? Porque hoje eu vejo isso. Eu abri a minha vida, eu abri o leque da minha vida para ela, tendo ela assim como se fosse um... Quanto de porcentagem você tem com ela de DNA? De DNA? Não me recordo agora, daí não... Certo. Não tem problema. Sim. Sim, aí evoluiu e tudo. Isso. Ela foi E conhecendo... como é que você foi parar na Áustria? Ela te convidou, Ela ela te ajudou, ela sim. pagou sua passagem, o que é que ela fez? Sim, exatamente. Então eu tinha... a gente falava, né? Ela falava do Brasil, um dia ela vem para o Brasil, conheceu o Brasil, eu falava um dia eu vou para a Europa também e tal. Até que ela falou assim, eu cuidava de um familiar meu, né? Que estava acamado. E falei, para mim é difícil eu sair, porque eu cuido de um familiar, né, que está acamado, mas um dia vai surgir a oportunidade, eu quero conhecer pelo 1 ou 2 países, ou quantos países Deus me permitir conhecer, da onde migrou o meu imigrante, da onde veio, né, que a gente escutava muito isso, assim, na família. Aí você foi para Áustria, assim, aí ela te ajudou. Aí ela me ajudou. Aí quando faleceu esse meu familiar, e ela ficou sabendo e tudo, porque a gente já tinha uma proximidade já muito assim. Quanto tempo você levou conversando com essa senhora? Meses, anos? 2 anos. Então é muito tempo, é um tempo suficiente para você confiar em alguém. Sim. Mas só que você não conhecia ela pessoalmente. Não. E tinha muita ingenuidade, né? Tinha muito assim... Não tive malícia. Pelo menos a última intérprete que ajudou você, ela disse, né? Que você foi muito ingênua. Sim. E aí, quando faleceu esse familiar, ela falou... Ela fez o convite para que eu fosse para lá e pagou a minha passagem. E fez a carta, literalmente o convite, porque ela fez uma carta convite para mim poder entrar. Ela fez tudo certo. Ela fez tudo certo, né? Tudo porque de boa intenção, eu acredito também. Sim. E daí eu fui para lá. E quando você chegou lá, você foi surpreendida com o quê? Com a proposta que ela fez. Ela, na verdade, daí ela mora no interior da Áustria, que acho que não tem nem 2.000 pessoas na cidade, ou nem 1.000 pessoas na cidade. É bem pequeno, longe da cidade grande, certo. Assim. E o irmão dela ela fez a proposta, na verdade, assim, ela falou, vamos conhecer a nossa família. Então ela me convidou para ir para um outro país, não na Áustria, foi num outro país vizinho da Áustria, e que lá ela ia apresentar a família. Só que só foi eu e ela. Ela tem um marido, tem filhos, tudo, mas só foi eu e ela. E aí a intenção dela daí foi que ela foi me apresentar o irmão dela. Que no caso, seu tio. No caso, meu tio. Mais velho, solteiro, sem filhos, nunca casou. E aí aonde que chegou que no início não foi uma proposta, foi algo sutil, assim, tentando colocar na minha cabeça que era uma oportunidade, quem sabe ele gosta de você, quem sabe você gosta dele,
e é uma oportunidade para você casar e ter o seu documento para você poder ficar aqui. No início foi algo sutil. Então ela começou assim, plantar uma sementinha aqui, plantar uma sementinha ali. No início foi algo sutil. E assim, além de ser meu tio, que o que ela estava fazendo era imoral, isso, né? Com certeza. Uma proposta imoral. Além de ser imoral, uma pessoa toda problemática, alcoólatra, com problema sério de saúde e que eu prefiro nem falar. Acumulador, né? Acumulador. A casa, assim, determinados... A casa só dava para entrar no banheiro e na cozinha e no quarto, assim, entre aspas, dava para entrar. O resto é uma casa grande, mas, assim, acumulador. Não sei que quem vai assistir o vídeo agora já ouviu aquele programa de acumulador, né? Uhum. Então, assim, a casa era... Não dava para viver dentro daquela casa. Era, assim, terrível. O cheiro, cheiro de bebida, cheiro de xixi, porque ele não controlava a urina mais. Então, a calça dele estava sempre... E aí você disse não. Eu disse não. E depois do seu não? Depois do meu não, aí eu conheci o outro lado da personalidade dela, a outra face. Aí é onde que ela começou a mudar comigo, começou a ter momentos assim que ela gritava. Além disso, eu não sou fluente em alemão, porque lá o idioma é alemão, né? Então, também foi outra dificuldade. E eu fui tentando explicar para ela, e ela falava em alemão que por que eu tinha que casar com ele, e falava assim, se você não casar com ele, você vai voltar para o Brasil, você não vai ficar... Ela, tipo assim, ela fez uma pressão psicológica que ela queria que eu confessasse que eu ia ficar ilegal lá, sendo que eu nunca fui para lá com a intenção de ficar ilegal, de lá ir para Portugal, de lá ir para outro país. Então, também tem isso, eu tinha uma liberdade vigiada desde o início, ela não deixava eu sair sozinha. Ela tinha, assim, ela passava um pânico para mim, assim, ela conversava como se aquilo fosse, assim, que eu ia me perder, que algo de ruim ia acontecer comigo. E aí, depois que você deu não para seu tio, a sua vida mudou? Sim, ela começou... Seus documentos ficaram presos? Sim, ela ficou... Eu queria sair da cidade onde ela estava, ir até a cidade das filhas, e porque até as filhas não sabiam desse plano. Então, como eu e as filhas dela têm a mesma faixa etária de idade, as filhas dela, desde o início, queria que eu ficasse lá, porque a gente tem a mesma faixa etária de idade, e ela não deixava. Então, eu fiquei 2 meses, por exemplo, só na casa dela e controlada, sem sair, só saía com ela e totalmente controlada. Liberdade vigiada. Liberdade vigiada, porque nesses 2 meses ela ficou tentando fazer a minha cabeça para casar com o tio. Para casar com meu tio. E sim, mas por que ela queria que você casasse com seu tio? Não era para ele ajudar, era por quê? Porque ela queria... Porque ela cuida do irmão. Porque ela cuida do irmão, ela é aposentada, mas é ela que cuida do irmão doente, e além do problema do álcool, gasta todo o dinheiro com álcool e paga bebida para amigos, tudo. A cada 15 dias ela tem... Mas por que ela não fez uma proposta para você tomar conta dele e te pagar um salário? Por que tinha que casar? Aí eu não entendo também. Coisa de gente doida, né? Só pode ser coisa de gente doida. Porque depois se descobriu que ela tem problema. Então, foi no final, eu não, até então, quando eu pedi ajuda, que eu precisava de um intérprete, era porque eu ainda não tinha percebido a intenção, porque eu falava um pouco alemão, um pouco eu usava o aplicativo e traduzia para ela, eu tentava acalmar ela, dizia assim, tia, eu não vou casar com quem eu não gosto, só para mim ter os documentos para ficar na Europa. Eu não dei entrada ainda, mas eu posso dar a qualquer momento. Quando eu tiver dinheiro, eu posso dar entrada na minha cidade. Eu não preciso me sujeitar a estar num casamento, como muitas pessoas fazem, por desespero, né? E nem se não tivesse cidadania italiana.
eu nunca casaria com alguém que para usar a pessoa para obter um benefício. Isso é contra a minha índole. Então eu tentava explicar e eu, na minha inocência, eu achava que era o meu alemão deficiente, que não deixava ela entender. E quando eu usava o aplicativo, quem já usou o aplicativo de tradução sabe que muitas vezes ele traduz o contrário daquilo que você quer dizer, ele não é perfeito. Então eu comecei a ficar desesperada. Eu preciso de alguém que fale português fluentemente, para explicar para ela. que fale alemão fluentemente, porque ela não está conseguindo entender. Porque cada dia que passava ela demonstrava mais fúria, mais raiva, chegando a me pegar no meu braço, me chacoalhar, gritava. E eu ficava ali apavorada, pensando, gente, é o aplicativo que está traduzindo errado. Porque até então a impressão que eu tinha era aquela doce senhorinha, minha tia, que me ajudou, que gostava de mim, que me levou para lá, com o objetivo, assim, só de me proporcionar um momento de família mesmo, um momento de lazer, de tudo. Aí foi onde que eu pedi ajuda, que eu precisava de alguém que falasse fluentemente português e fluentemente o alemão. E foi aí onde passou para nossa... Foi onde eu entrei na história e daí Sim. eu conto para vocês. Mas eu quero que você diga uma coisa. Quais foram os abusos que você sofreu lá? Psicológico, principalmente, eu tive muito medo da reação dela, porque quando ela já estava entendendo, né? Ela já tinha entendido que eu não queria, que eu bati o pé, que eu não ia casar com o irmão dela. Então, assim, eu tinha medo de agressão, de alguma coisa assim, porque teve momentos que ela pegou no meu braço. Então, é físico, né? Porque é violência física, porque a maneira com que ela me olhava e pegava no meu braço, me chacoalhava e dava de dedo na minha cara. Ela vinha assim, dava de dedo. Chamava de burra, Me chamava de burra e vinha gritando em alemão assim e botava, quase enfiava o dedo assim no meu olho, sabe? No nariz assim. E dava de dedo e gritava histérica assim, como uma pessoa que tá surtando. Então aquilo ali me deu um pano. Falei, meu Deus, ela vai partir para cima de mim, né? E você quando tá em outro país, mesmo que tá legalmente, como eu tava legalmente, eu não tava ilegal lá, né? Uhum. Dá medo. Sim. Você tá dentro de casa sozinha como uma mulher. Sim. E teve outras coisas, né? Ela queria que você casasse depois com um autista. Depois, sim. Porque esse autista também te causava problema para ela. Sim. Como você falou. Depois foi e como as intérpretes confirmaram. Depois era um vizinho, o vizinho nem tinha falado, quer dizer, ela é uma pessoa que idealiza casamento para os outros. Verdade. Como as filhas dela eram contra, ela me deu 3 opções de casamento, né? E só que o vizinho era furada, porque eu não era o perfil do vizinho dele, eu não era o perfil do vizinho dela. O vizinho também era uma pessoa problemática. Até então, no início eu pensei, realmente essa minha tia quer me ajudar, né? Porque eu sou solteira e ela tá querendo bondosamente, uma santa casamenteira, tá querendo arrumar casamento. Eu vi isso como uma coisa boa. Ela falou, não, você vem pra cá, você tira umas férias e eu conheço fulano, beltrano e ciclano, te apresento, vai que dá certo alguma coisa. Mas quando eu cheguei, não vou entrar em detalhes, mas na primeira conversa que eu tive com o vizinho, ali já ficou descartado que eu não era o perfil dele. Então eu entendi assim. E o autista, que quando ela já tinha me falado mas não tinha falado que ele era autista, só falou que ele não era muito normal. e que mais que era uma pessoa carinhosa. Quando eu cheguei na Áustria, aí eu fui saber que esse rapaz não pode casar, né? Ele tem um tutor, ele é sustentado pelo governo, ele tem sérios problemas de agressividade
E não é nem o autismo, porque tem autismo leve, tudo que a pessoa tem É por causa do uma espectro, vida. né? Tem leve, tem moderado e tem o severo. Provavelmente ele tem outros problemas Ele também. tem outros, não é só isso. Ele tem outros problemas que de agressividade, tudo, que já tentou matar uma namorada com um revólver Pois e é, que mulher tudo. louca, ele queria casar você com um homem desse que já tentou matar a namorada com Sim, revólver. então ele já teve ordem de restrição por esse motivo de tentar matar. Então, assim, chegando lá, eu fui descobrir tudo isso através da intérprete. Através da intérprete que eu fui descobrindo detalhes das coisas. Que, na verdade, o autista, eu não poderia casar, porque ele tem um tutor, ele é Ele é monitorado, monitorado, ele é isso. monitorado E pelo governo. quando eu fui juntando as peças do quebra-cabeça, aí que caiu a ficha. Que na verdade o plano inicial era só o irmão dela. Ela botou duas opções ali para ficar uma coisa leve, como se talvez você conheça alguém, tal você conhece fulano, Beltrano e Ciclano, para ficar aquela coisa assim. Mas ela sabia que Beltrano e Ciclano não ia dar certo, e o objetivo final era o irmão dela, porque ela teria daí uma enfermeira de tempo integral. Sim, mas não precisava você casar e não precisava ela te agredir. Não precisava ela ter feito o que ela fez, de pegar seus documentos, de mandar você para Viena sem nada, né? Deixar suas coisas lá que ela pegou e te deu uma mala velha. Ela sequestrou sua mala. Sim, foi a minha isso? mala de E bordo. ela te deu uma bolsinha só com algumas coisas para você levar. Sim, meus documentos ficaram lá. Gente, foram dias de terror. Foram 3 semanas a gente tentando tirar ela de lá da Áustria. Ela está contando assim, porque ela é uma pessoa que ela, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Ela acredita que pode salvar o mundo. Ela acredita que pode salvar a humanidade. Ela acredita que mesmo com tudo que aconteceu na Áustria, ela ainda acha que as pessoas que pode confiar. A última intérprete que foi lá ajudar ela, que foi a Núbia, eu vou colocar o nome de todas as pessoas, disse, pelo amor de Deus, essa moça precisa de ajuda, porque ela é muito inocente. Ela poderia não ter saído daqui viva por outros motivos. Porque essa senhora, se ela não tomar remédio, ela fica agressiva, ela pode agredir seriamente uma pessoa, porque quando a pessoa está furiosa, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer. E eu digo a vocês todos, gente, tenham cuidado, não tem nada a ver com o site, a responsabilidade foi ela que se colocou. Ela se colocou numa situação difícil, porque ela deveria ter um detalhe, né? A gente vai contar do dinheiro que você vê ser 1 centavo. Só com o dinheiro, contando com o dinheiro que ela ia te dar? Sim. Olha, só para vocês terem certeza, eu vou mostrar um pouquinho ela, tá? Olha ela aqui, ó. Você se colocou nessa situação, porque, gente, você nunca pode sair. Ela saiu só 1 centavo. Chegou, a velha deu 40 euros para ela. Mas ela não deixava ela sair para canto nenhum. O que ela ia fazer com esses 40 euros? Ela comprou um chip, que ela quase bateu nela, porque ela comprou um chip austríaco, para usar no telefone. Aí lá se foram 20 e tantos euros. O resto você fez o quê? O resto, falar do chip austríaco, quando eu comprei, a gente estava no mercado, né? A gente estava no mercado, ela me deixava, eu ia só, tipo assim, não dava nem 50 metros, tinha um mercadinho perto, assim, da casa dela. Ali eu podia ir, mas já logo ela já estava ligando para saber aonde que eu estava. E daí eu fui no mercadinho, comprei o chip e não falei para ela que eu ia comprar o chip. E daí quando eu não conseguia ativar o chip, eu tive que pedir para ela, porque era em alemão e tinha que falava ali. Aí eu vi que a reação dela não foi normal, porque quando ela me viu com o chip, ela gritou comigo e falou por que eu estava comprando aquele chip. Que eu tinha tudo com ela, que eu tinha que ter pedido o consentimento dela para comprar o chip. E daí aquilo ali eu vi que não era uma reação normal, porque ela gritava comigo.
E daí ela falou assim, pra que você precisa desse chip? Se você tá aqui, você tem tudo comigo. Você tem intenção de ir para outro lugar? Você tem intenção de ir para outro país da Europa? Foi assim, eu falei não, simplesmente o meu chip do Brasil não tá funcionando. E se eu sair ali no mercadinho e a senhora quiser ligar para mim, eu preciso de ter internet. Eu preciso ter internet no meu celular. E ela gritou comigo, falou que eu tinha internet na casa, que eu não precisava ter outro chip. E ela não queria. Eu levei quase 3 horas conversando com ela, pedindo para ela me ajudar a ativar o chip. Ela não queria ativar o chip. Aí tem isso. E com o restante do dinheiro, quando a gente saía com ela falou, você guarda esse dinheiro. Ela me deu o dinheiro e falou, quando a gente for no restaurante com as minhas filhas, você fala que vai pagar a conta. Você fala que a sua parte você vai pagar a conta, não deixa. Para poder você gastar o dinheiro, né? Sim, e também para as filhas dela me ver com dinheiro. Porque ela falou assim, ó, não conta para minhas filhas que eu paguei sua passagem, que eu te dei o 40 euros. Faz de conta que você veio através de você mesma, dos seus recursos. Porque ela queria que você ficasse sem dinheiro nenhum. Então, você precisava gastar aquele pouco que estava na sua mão. Porque ela ficou assustada quando ela viu você comprando um chip. Né? Se você compra o chip, você pode falar com qualquer outra pessoa. Sim. Então ela queria que você gastasse o resto dos euros que você tinha na mão. E aí você gastou e você não tinha dinheiro para nada. Gastei e não fiquei nem com 2 euros. Gastei. Não podia pegar um transporte, não podia ir na embaixada do Brasil. Com menos de 2 euros eu não comprava o ticket para sair dali, pegar um ônibus, pegar um trem, alguma coisa assim. Não tinha dinheiro nenhum. Porque aquilo ali não dava para comprar um ticket. Loucura isso, né? Gente, ela contando assim, vocês pensam que foi fácil, mas não foi. Eu fiquei doente, por isso que eu não postei mais vídeo. Eu fiquei realmente sem ação. Porque eu tinha medo de não tirar ela a tempo de lá. Porque a situação foi muito grave. E eu vou dizer a vocês qual foi o caminho que eu segui, como sempre. Parece que tem hora que eu ela não ainda está acredito. anestesiada, ela ainda não tem noção das coisas, não né? tenho. Ela não tem noção de que ela saiu de lá, que ela está em segurança, que ela chegou, né? Eu vou botar o pedacinho lá do aeroporto. Isso aqui dela não abria. A boca não abria, ela falava com os dentes travados, de nervoso. Então é isso. E assim, nem acredito. Tem hora que eu penso assim, não acredito. Que eu não acredito que eu passei por isso. Não acredito. E você que eu tô ainda aqui. vai. Oh, pelo amor de Deus, gente, não acredite em ninguém na internet. Se você vai para um país, leve seu dinheiro, se hospeda num hotel, conhece a sua família, tá? Volta para sua casa. Depois, 1 ano, 2 anos depois, você volta lá. De novo, você vai na casa da família, você almoça, você conversa com ela. Você faz amizade e aos poucos você vai conhecendo a personalidade da pessoa. Mas pelo amor de Deus, gente, não vai para casa de pessoas estranhas, porque ela saiu de lá viva, mas outros podem não sair. Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus. Tenham cuidado, não é? Sim. Então ela levou ela para outro país. Vizinho da Bósnia. Vizinho da Bósnia. E a gente não sabe o que ia acontecer, porque a intérprete que trabalha com asilo, a última intérprete, ela trabalha com asilo, ela falou para mim, se ela cai na Bósnia, nunca mais ninguém ia saber dessa moça. Porque lá tem tráfico de mulheres. Me levou para outro país, eu estava literalmente sem comunicação, porque o meu chip do Brasil não estava funcionando. Depois que eu fui para esse outro país, que eu conheci o irmão dela, que parece assim que caiu a ficha. Eu preciso de um chip, porque eu tô aqui, eu não tenho internet, o chip do Brasil não tá funcionando aqui. E se acontece alguma coisa?
E foi aonde que eu pensei, eu preciso de um chip. Mas depois que eu já tava em outro país lá conhecendo o irmão dela. Jesus amado. As pessoas que se colocam em situações de risco, às vezes não é intencional. Que a pessoa quer sair do país, porque a pessoa acha que vai resolver todos os problemas da vida morando em outro país. Pessoas que criam sonhos, ilusões, que vão ter um amor, né? Educado, civilizado, que vai tratá-lo bem. E as coisas não são assim, gente. Você está lidando com o ser humano. O ser humano tem problemas em qualquer lugar do mundo. As pessoas têm dificuldades de relacionamento com seus pais, as pessoas têm dificuldade de relacionamento no trabalho, as pessoas têm dificuldade nos estudos. Muitas pessoas não têm onde morar. A vida é muito difícil. Você tem que saber o idioma do país que você vai. Então, tem uma série de coisas que você precisa pensar antes de embarcar numa aventura. Não é como vocês pensam. Ah, lá eu me viro. Tudo bem, você pode se virar. Mas sabe que você tem que ter uma coisa chamada dinheiro, tá? Se você vai se meter em qualquer aventura, primeiro faça um caixa. Reserve bastante dinheiro. Porque aí, se você chegar no lugar e as coisas não forem como você estava pensando, ou como disseram a você que seria, você pega a sua malinha, se muda, vai para outro lugar, pega uma passagem de volta. Porque nem sempre vocês vão encontrar quem ajude. Esse meu trabalho de resgatar pessoas, já cumpri, já fiz, não vou fazer mais. Não quero fazer mais. Vou ficar só com a psicologia, dar conselho, entendeu? Terapia, vou pensar a partir do próximo ano se eu vou continuar, porque eu quero entrar por outros ramos da psicologia. Eu posso ajudar pessoas a crescer em outras áreas e não resgatar pessoas que se enfiaram em problemas que às vezes podem ser evitados. A maioria dos problemas pode ser evitado. O problema dessa moça mesmo, essa última moça, essa moça agora desse vídeo, poderia ter sido evitado. Se ela tivesse se programado financeiramente, né? Se ela entendesse que parente não é a salvação de ninguém. Ao contrário, às vezes, a maioria das vezes é o contrário. Então, você não pode, você conhecer um parente que você nunca viu na vida, você não conhece os hábitos, você não sabe. Esse negócio de DNA, aquela árvore genealógica, ali pode ter todo tipo de gente. Criminoso, pedófilo, viciados em drogas, viciados em jogos, viciados em várias coisas, em sexo, nisso, daquilo. As pessoas podem ter doenças mentais como esquizofrenia, psicopatia e outras doenças. A pessoa pode ser bipolar, que é o que eu acho que a tia dessa moça é, bipolar. Então as pessoas têm vícios, as pessoas têm manias, né? Essa senhora mesmo tem mania. Eu não queria que pegasse nada, não queria que fizesse nada, não queria que movesse nada do lugar. Então, são coisas que você tem que ter que pensar antes de você embarcar numa aventura e depois ficar pedindo ajuda, fulano, ciclano. Existe uma coisa chamada Consulado Brasileiro, Embaixada Brasileira. Embaixada cuida das relações interpessoais, intersociais entre os países. Não cuida de vida, de problema de imigrante. O consulado brasileiro dá suporte
para ajudar as pessoas a saírem de determinadas situações. Mas o consulado brasileiro só ajuda pessoas que estão registradas no consulado. Então você chega em um país, você vai no consulado brasileiro e se registra. Eu estou aqui como turista, eu estou aqui como estudante, eu estou aqui como fugitivo, eu estou aqui de qualquer jeito. Você está entendendo? Você chega lá e você diz, eu estou aqui. Você tem que ter um endereço para deixar lá. Um número de telefone para você deixar lá. Quando você ligar, a pessoa vai saber o seu problema e vai tentar lhe direcionar e lhe ajudar. Nem sempre, só em casos extremos, o consulado brasileiro ajuda financeiramente uma pessoa. Mas, na maioria das vezes, o consulado brasileiro não mete a mão no bolso para ajudar ninguém. Ajuda nas questões legais, que se tiver que ir na delegacia, se tiver que ir na imigração, se tiver que levar no aeroporto, uma coisa assim, oficial, tá? O consulado brasileiro não está lá para resolver problemas sentimentais, românticos de ninguém. Ah, porque eu briguei com meu marido, porque o marido me bateu. Tá, tudo bem, bateu, então nós vamos na polícia. Porque os oficiais, os diplomatas, eles estão ali para resolver problemas oficialmente e não sentimentalmente, e não emocionalmente, entendeu? Eles não vão se sensibilizar com problemas de pessoas que se meteram em problemas. Vocês estão entendendo agora como é que funcionam as coisas? Ah, mas eu liguei para o consulado brasileiro e não quis me ajudar. Claro que não. Não é assim que as coisas funcionam. Não é do jeito que você quer, nem do jeito que você pensa. É do jeito que é e pronto. Mas vocês se metem em problema, vocês procuram problema, vocês querem viajar o mundo sem dinheiro. Isso é história de internet. Ninguém pode sair daqui para ali se não tiver dinheiro. Você vai passar fome, você vai passar frio, você vai ficar sujeito a todo tipo de abuso e você ainda corre risco de vida. Tá entendendo? Então é o seguinte, eu fiz um acordo com Deus, com o que eu acredito, completei o número que eu queria completar. Já faz parte do meu currículo, eu não quero mais. Eu vou, para tirar essa moça da Áustria, foram 3 intérpretes. Uma chamada Mari Silva, outra chamada Núbia Eli Schauber. Ela é intérprete para asilados, ela é intérprete de alemão. Então, essa moça, ela foi a pessoa mais importante nessa história toda. Eu acionei o grupo Brasileiros Felizes na Áustria. Eles postaram lá o meu pedido de socorro, né, para essa moça. Eu pedi ajuda para essa moça, eles postaram lá o que eu pedi, e aí apareceu a Mari Silva, né, que já me segue. Depois apareceu a Carla, com a mãe dela. E depois a Núbia. Eu pedi ajuda à Igreja Católica, o Padre Jaime, ele não me deu a mínima satisfação. Eu pedi ajuda, que está lá no site da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu pedi ajuda a eles. Eles estão dizendo lá que ajuda, que faz, que acontece. Não faz nada. É tudo blá, 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 tá? Tanto da Igreja Católica como da Igreja Adventista. São pessoas que não cumprem aquilo que escreve no site. Eles não ajudam ninguém. Eles não dão resposta para o pedido da gente. Então, o grupo Brasileiros Felizes na Áustria me respondeu. Através deles conheci a Mari. A Mari foi lá servir de intérprete. Mas a senhora é muito inteligente e uma pessoa informada, antenada, sabe? Que vive na internet pesquisando o que ela bem quer, entende.
Então, essa senhora conseguiu mudar totalmente a situação. E a Mari se afastou e nunca mais procurou a moça. Depois veio a Carla. A Carla também parece que foi picada lá pela senhora, pela inteligência da senhora. Mudou totalmente. Quando foi falar, era uma coisa. Quando saiu de lá, era outra. A Mari perdeu alguns dias. Eu quero agradecer, Mari. Muito obrigada. A Mari perdeu alguns dias conversando com essa senhora, informando, procurando saber, tentando sensibilizar e tal. Essa senhora sequestrou os documentos da moça. Foi um tipo de abuso que essa moça sofreu, diferente de todos os outros que eu ajudei. Então, foi uma coisa totalmente nova. Então, cada abusador usa uma tática diferente, gente. Vocês não podem confiar nas pessoas. Essa senhora toma remédio controlado e quando ela não toma o remédio, ela perde o controle das suas ações e reações. Ela fica agressiva e ela faz o que a moça falou, né? Ela agrediu, pegava a moça, sacudia, metia o dedo na cara, gritando, xingando em alemão, porque a moça sabe o que é xingar em alemão, né? Por quê? Porque ela é descendente de alemão. E quem vive em Santa Catarina aprende a falar o alemão também. A mãe dela fala alemão, a irmã fala alemão. Então, ela conhece muitas palavras em alemão, embora ela tivesse travada e não pudesse responder. Ela não tinha dinheiro para procurar ajuda no consulado, ela não tinha dinheiro para ir para o aeroporto, para pegar um avião e ir embora, ela não tinha dinheiro para ir para lugar nenhum. Ela não tinha dinheiro para pegar um transporte. Totalmente dependente dessa senhora, que ela se vestia, que ela achou no site de DNA. Tudo bem, você pode procurar seus parentes, o site é sério. O site não se responsabiliza pelas pessoas que se encontram através do site. O site, ele foi criado para ajudar as pessoas, mas as pessoas têm problemas. Eu nunca vou pegar um avião para ir para casa de um parente que eu descobri na internet. Eu não conheço ele, nunca vivi com eles, nunca, não sei quais são os hábitos. Eu nunca vou para casa de uma pessoa dessa. Se eu quiser conhecer, se eu sentir algum interesse de conhecer, eu vou ficar no meu hotel, eu vou pagar meu hotel, vou lá, almoço junto, tal, e pronto. Conheci a pessoa, procurei saber quem é, tá? Beijinho, abraço, volto para minha casa, que é o meu lugar seguro, é meu porto seguro, é a minha casa, são meus filhos, é o meu amor e pronto, o resto que se exploda. Agora, a pessoa conhece uma pessoa pela internet, tudo bem, passou 2 anos conversando, a mulher se mostrou uma pessoa séria, a mulher pagou a passagem, só que quando ela chegou lá, a mulher tinha um plano para ela, um plano que não fazia parte dos planos dela. Então, são coisas que você tem que imaginar. Não, será que essa pessoa é normal? Será que a pessoa... Não é porque essa pessoa é sua parente que é igual a você. Seu pai, sua mãe não é igual a você. Sua mãe que ele pariu não é igual a você. Então, bota isso na sua cabeça e tenha responsabilidade. E não se meta em problema. Não é todo dia que você vai achar nem Jane Rodeiro e nem ninguém para te ajudar. Tenha responsabilidade, um pouco de responsabilidade com a sua própria vida. Depois vocês ficam pedindo ajuda, dizer, eu pedi ajuda da doutora Jane e ela não me ajudou. As coisas não funcionam do jeito que vocês querem. As coisas não são como vocês querem. Vocês precisam ter responsabilidade, um mínimo de responsabilidade com a vida de vocês. Não ficar se metendo em encrenca, em problema. Não ficar sujeito a todo tipo de pessoa. Porque você pode sair, você pode pedir ajuda a uma pessoa que é pior do que o seu abusador. E você entrar em um problema pior. Principalmente as mulheres. Você pode cair na mão de uma pessoa que faz tráfico humano. Você pode cair nas mãos de uma pessoa que é um criminoso sexual. Você pode passar fome.
Você pode dormir no chão. Você pode servir de escrava sexual para todos os homens de uma família. Porque isso acontece, e não acontece pouco, não. Isso acontece muito. As pessoas levam lá para casa para trabalhar e depois a pessoa passa a ser, tá? Então, tem um pouco de juízo, um pouco de responsabilidade com a sua própria vida, com a sua segurança, com a sua integridade física, moral, intelectual, emocional, psicológica. Vou fazer um curso para ensinar técnicas para as pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho. Agora, eu não encerrei esse tipo de coisa. Meu trabalho continua na psicologia, mas totalmente diferente. Continuar com os vídeos de narcisismo, continuar com aquelas coisas que eu sempre faço. Estou lá no YouTube dando conselho, estou lá no Instagram dando conselho, estou lá no Facebook dando conselho. Meu trabalho agora vai se resumir nesse. Não vou gastar mais um centavo com ninguém. Não quero, não vale a pena, porque vocês se metem em problemas porque querem. Ninguém mais, ó, depois de 2000, depois do ano 2000, quando teve o boom, a explosão da internet, ninguém mais é inocente. Ninguém mais é inocente. E ponto. Por isso que eu fiquei fora esses dias, porque isso me desgastou muito. Tirar uma pessoa que está na responsabilidade de outra, você tirar uma pessoa que está na responsabilidade legalmente em um país, com uma pessoa responsável, é a coisa mais difícil que existe. Esse foi o primeiro caso que eu enfrentei desse tipo. Porque as outras pessoas não, né? Elas eram responsáveis por elas apenas estavam numa situação de risco. Mas essa moça, ela estava sob a responsabilidade dessa tia doida. E estava legal no país. Ela estava registrada na delegacia. E aquela família era responsável por ela. Então, como é que você vai tirar uma pessoa dessa das mãos de uma família que tem um bom conceito na cidade, que é respeitada, que é conhecida, que sempre viveu ali, que não tem nada que desabone a sua conduta, que a pessoa é louca apenas dentro de casa? Porque existem esses distúrbios de personalidade em que a pessoa, pelo narcisismo, vocês sabem, a pessoa socialmente é uma pessoa normal, é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que não tem defeito. O problema do distúrbio de personalidade é que eles pegam uma pessoa para ser Cristo. E aquela pessoa normalmente não tem como provar que sofre aqueles abusos. O pior abuso é o psicológico, gente. Porque abuso físico todo mundo vê. Você tem um arranhão, você tem um hematoma, entendeu? Você tem um dedo quebrado, um braço quebrado, uma perna quebrada, um cabelo arrancado, um olho furado. Então você tem como mostrar o abuso físico, mas o abuso psicológico não. É aquele que lhe trava, que lhe paralisa, que você não tem ação para nada. Então, qualquer pessoa, eu tenho ainda um compromisso com um rapaz que está na Escócia, porque eu comecei a ajudar ele. E se ele voltar a me procurar, eu vou levar até o fim essa história. Então, a primeira pessoa que ajudei foi a Flávia. A Flávia saiu pela janela, enquanto o torturador dela estava dormindo bêbado. Ela fugiu pela janela, ela foi resgatada por um abrigo lá nos Estados Unidos. A gente ficava em contato, eu, assistente social e a psicóloga falando, né? E graças a Deus resolveram o problema dela. Depois vieram outras, vieram alguns rapazes. É muita gente se metendo em problema. E às vezes em problema sério. Teve uma moça na Espanha que para poder eu tirar ela de lá, eu precisei fazer uma estratégia junto com um médico,
né? Eu falei para ela, você vai para o médico. Foi a única coisa que me passou na cabeça na hora. Do Brasil, com o emprego certo, com visto para trabalhar na Espanha. Quando ela chegou lá, e ela ficou presa lá. Um dos lugares mais perigosos que existe para a mulher é um lugar chamado Gibraltar. Ali, depois que você entra num barco, num navio daquele, você não escapa mais. Então, essa moça estava na Espanha, ela é de Vitória da Conquista. Ela estava lá na Espanha, desesperada. Foi logo, deixa eu ver, foi em 2018. Foi 2017 ou 2018. E aí ela me pediu ajuda através do YouTube. A gente começou a falar privado e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu vi que ela estava falando a verdade. Ela falou, eu não tenho como sair daqui, a senhora não tem como tirar daqui, mas eu preciso sair viva daqui. Me ajude. Aí ela tentou fugir várias vezes, eles pegaram ela. Cada vez que pegava, a tortura era pior. Aí Deus me deu uma iluminação, disse, vá pro médico. Ela foi pro médico. Quando chegar no médico, ligue para mim. Quando ela chegou no médico, ela ligou para mim, eu falei com o médico. Aí eu falei pro médico o que ela estava passando, onde ela estava, como foi que ela chegou. E ele falou assim, bem, eu não posso correr risco, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar um diagnóstico de uma doença bem horrível aqui para ela, que eu não sei qual foi, e a gente vai internar ela agora. Eu falei, o senhor tem como internar ela? Tenho. E foi o que ele fez. Ele internou ela, e a gente comprou a passagem dela de volta para o Brasil. Ela tava totalmente drogada quando ela chegou lá no consultório. Aí o médico internou ela no hospital. E do hospital ela foi resgatada por umas pessoas que levaram ela para o aeroporto em Madrid. E ela voltou para o Brasil, para a Vitória da Conquista. Então são coisas muito delicadas, muito perigosas. Uma pessoa te oferece um trabalho em outro país e você vai lá. Não, gente. Não, não, não e não, não, não. Para você sair do seu país, para você ir trabalhar, tem que ser uma companhia, uma empresa conhecida. E você não vai para casa de ninguém. A empresa paga hospedagem para você quando você chegar. A empresa te dá o contrato de trabalho. Você se certifica que é uma empresa, você se certifica que aquele funcionário, que aquele diretor pertence àquela empresa realmente. Você se certifica de tudo, gente, para depois você pegar um avião e você sair do Brasil. Vocês são muito irresponsáveis. Uma pessoa oferece dinheiro, manda um contrato fajuto, manda uma pessoa ir buscar você no aeroporto. E você acredita que aquilo é real? Em que mundo que você vive? Você não conhece aquelas pessoas, você nunca viu aquelas pessoas. De repente, aquelas pessoas nem são aquelas que falam com você pela internet. Quando você chega lá, é outra pessoa. Essa senhora pegou essa moça, saiu da Áustria, levou em outro país, que é vizinho à Bósnia. Na Bósnia tem também essas gangues que pegam mulheres. Se ela cai ali, essa Núbia Calbe, ela disse, se ela cai na Bósnia, ela não saía de lá nunca mais. Poxa! Pô, eu estou o tempo todo falando, tem milhares de pessoas na internet falando, pelo amor de Deus, tenham cuidado. Mas não, a pessoa disse duas palavras, você se apaixona. As coisas não funcionam desse jeito não, gente. Então, se quiser me procurar para conselho, para terapia, tudo bem. Não me procure mais para esse tipo de coisa. Não vou resgatar ninguém. Eu tenho que me resgatar, tá? Eu preciso me resgatar, porque eu me entreguei de corpo e alma para esse trabalho. E agora eu não quero mais. Não quero mais. Ponto final. Já atingi minha meta. Eu já tenho, como é que eu posso dizer?
Poucas pessoas fazem o que eu fiz. Pouquíssimas pessoas. A não ser aquelas que querem troféus, que querem Oscar, que é isso, que é aquilo. Fiz um trabalho sozinha, solitária, com algumas pessoas que eu pedi ajuda. Graças a Deus, eu sempre encontrei pessoas sérias. Eu sempre encontrei pessoas sérias para me ajudar. Como esse médico, que salvou essa moça de Vitória da Conquista, na Bahia. Como, né? Esse grupo de abrigos lá dos Estados Unidos, que acolheu a Flávia. E outros, 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 gente. 100 pessoas não são R$ 100. E agora tem esse menino aí que tá passando, comendo pão que o diabo amassou na Escócia. Mas quer o passaporte britânico dele, quer a residência dele. Pelo menos esse chamou a polícia quando estava sendo espancado. E o escocês está sendo processado por causa disso. Mas continua abusando dele. E sabe o que foi que ele me disse? Que ele se apaixonou pelo escocês? Porque o escocês falou assim: eu adorava minha mãezinha. Minha mãezinha era a pessoa mais importante da minha vida. E você é igual a ela. Vai imaginar o que é que ele fez com a mãe, né? Porque se ele tortura uma pessoa que ele disse que é igual à mãe dele, imagina o que é que ele fez com a mãe dele. Imagina o que ele fez com a mãe dele, né? Então, gente, vocês acreditam em história da carochinha. Vocês acreditam que Papai Noel existe. Vocês acreditam em gnomos. Vocês acreditam até esqueço o nome dessas. Vocês acreditam em tudo. Ainda tem gente que chega para mim, hoje, tem gente que chega para mim e diz assim: Jane, eu amo loucamente o meu torturador. E eu sei que essa pessoa tá doente, né? Essa pessoa tá sofrendo da síndrome de Estocolmo. Ai, gente, eu quero falar uma coisa com vocês. A partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, eu vou começar no meu canal secundário uma série sobre tipo de personalidade, né? Que é o que eu tô querendo passar a trabalhar a partir de agora. Então, eu já vou começar uma série e sobre outras coisas também, porque lá no canal eu não quero falar de narcisismo não, tá? Tô de saco cheio de narcisista. Então, eu vou começar pelo IST, mas vão lá, para vocês conhecerem um pouco vocês, a personalidade de vocês, o que é bom, o que é ruim, como você tem que se portar na vida, como você tem que procurar um trabalho, uma profissão. Então, são várias coisas que eu vou falar nessa série, tá bom? E a série vai começar com o que irrita. São 16 personalidades, né? São 16 tipos de personalidade. Distúrbio de personalidade são 10 doenças mentais, né? Que se chamam de distúrbio de personalidade. E o tipo de personalidade são 16. Então, a gente vai mergulhar e vai navegar por essas 16 personalidades, que é uma delícia falar de personalidade. Eu adoro, 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 adoro. Eu tenho uma série nesse canal, né? Que inclusive é uma série muito bem vista, graças a Deus. E agora eu vou lá no outro canal falar um pouco mais, me aprofundar, mergulhar, junto com vocês, tá bom? Eu espero vocês lá. Beijo no coração. Tchau.